a gente é muito bom para criar plano para Deus. Nossa, eu vou anotar Sim. essa frase, peraí. Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizades, estamos começando mais um episódio do Sobrevivência, seu podcast semanal. E hoje a gente vai ter uma conversa com o professor, pastor, doutor Paulo Garcia. Ele participou com a gente no último episódio. E nesse episódio ele vai estar falando um pouquinho sobre chamado, sobre a caminhada ministerial dele e tudo mais. Como sempre, participando desse episódio, estou eu, Matheus Bachega. Eu, Akin Valente. Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito. E o nosso convidado. Seja mais uma vez bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Pastor, a gente gostaria de saber de como você recebeu esse chamado pastoral. Em primeiro lugar, eu acho que Deus é muito bem-humorado. Porque para me chamar, assim, ele tem um senso de humor muito legal. Eu acho que é a sensação de todos. Sim. Uma coisa que eu falo, e às vezes as pessoas não acreditam, eu sou extremamente tímido. A gente ouviu essa conversa também com o pastor Paulo Dias. Tá ficando meio difícil acreditar, viu? Não, e o interessante é o seguinte, falar em público, tudo, era uma situação que não fazia parte do meu cotidiano. Mas igreja, nesse ponto, ela vai formando a gente para falar. Bom, eu fui para Piracicaba, a minha família se mudou para lá, lá nós conhecemos a Igreja Metodista, pessoas foram marcantes na minha vida, alguns nomes eu tenho que falar, Dona Flora, seu Carlito, vô Avelino, a família Franco lá, seu João Franco ia em casa, ler a Bíblia com a gente, tudo. Então foram pessoas assim que marcaram a vida da gente. E restaurou a nossa família. A igreja ela trouxe assim uma restauração total da família, tanto que eu digo até hoje para o povo da minha igreja, né? Não tem lugar melhor do mundo para se estar do que a igreja. Eu até falo, quem nasce na igreja é um problema, porque fica acreditando naqueles testemunhos, né? Ah, eu estava no mundo, os prazeres do mundo, as delícias do mundo, aí me converti e vim para a igreja. Não é nada assim. Eu experimentei o vazio, a falta de sentido, e a igreja ressignificou minha vida. Então eu tinha uma paixão muito grande pela igreja. Mas nunca tive vocação para liderança. Eu era muito tímido, como eu falei. Então, falar de liderança era uma coisa que não fazia parte da minha ideia, da minha história, de nada disso, né? Eu ficava quietinho no meu canto, ajudava no que eu podia ajudar, só que passei uma situação na igreja daquelas que nos ensinam muito. Tinha toda uma liderança dos jovens, a juventude da igreja de São Bernardo era muito forte. Tinha reuniões de liderança do juventude. E um dia, uma pessoa da liderança, que exercia um papel meio de conselheiro, chegou assim para o pessoal, estavam uns 4 pessoas conversando, né? Então, falaram assim para um, hoje à noite, depois do culto, jantar lá em casa. Aí para o segundo, hoje à noite, depois do culto, jantar lá em casa. Hoje à noite, depois do culto, jantar lá em casa. Aí virou para mim, um dia eu te convido para jantar lá em casa. Nossa, que mancada! Eu me senti tão mal, fiquei com tanta raiva, eu falei, eu não volto mais aqui. Mas eu falei, como que eu não volto mais aqui? Aqui é tão bom, mas não pode acontecer uma coisa dessa. Aí resolvi fazer o acolhimento de pessoas novas que chegavam. E chegava muito. Então, todo mundo que chegava, eu ia, acolhia, fazia amizade, cuidava. Bom, teve um dia que um casal que era da liderança da juventude me chamou assim, Paulo, vamos tomar um suco? Que era, na época estava na moda, aqueles lugares que fazia suco natural, né? Então, aí fomos, estranhei, foi a primeira vez que eu fui lembrado, convidado para alguma coisa. Aí começaram, olha, vai ter agora a eleição para os jovens, tudo.
eu queria concorrer à presidência, tal, eu queria pedir o apoio do teu grupo. Ah, muito bom. Não, aí assim, eu parei e falei, meu grupo? Eu não ajudava. Não, eu não sabia que eu tinha um grupo. Aí eu fiz as contas mentalmente e falei, puxa, tem quase metade dos jovens. Aí eu falei, tá bom, mas como é que a gente compõe a chapa? Aí eu virei vice-presidente dos jovens. Era influencer já. Aí sim, hein? Não, porque eu falei o seguinte, não vou apoiar se a gente não tiver um trabalho muito sério com esse pessoal e com tudo. Não dá para o grupo apoiar se o grupo não vai ter voz depois, né? Não, e assim, eu apoiaria num projeto que desse voz para essas pessoas que foram um período muito rico, que a mocidade cresceu muito. Na época estava na moda os Vencedores por Cristo, eles vira e mexe iam cantar lá na igreja, juntava, lotava. Para quem conhece São Bernardo, imagine aquele templo cheio de jovens, inclusive na galeria, Caraca. É, Brasil. que hoje não tem mais galeria. Então, assim, era uma coisa muito forte, era muito grande. Nesse processo todo, duas coisas aconteceram. Pedir para pastor contar o chamado é terrível, né? O tempo vai... Mas duas Ainda coisas bem que não tem um aconteceram. microfone. Primeira questão foi o reverendo Sinclair, era o pastor na época, ele chegou para mim e falou assim, Paulo, faz o apelo para ver se algum jovem não quer trabalhar no ponto missionário. Eu costumo dizer, a Nelisa já deve ter escutado eu falar isso na tutoria, né? Nessa história, eu, como todo bom cristão versado nas desculpas evangélicas, né? Cheguei para o pastor, não, lógico, vou fazer o apelo, ver se Deus toca no coração de alguém. Virei as costas e pensei assim, mas quem vai ser besta de sair dessa igreja? A gente tem futebol, vôlei, basquete, passamos o sábado junto, reunião à noite, uma mocidade grande, para ir para um ponto missionário. Só que, para falar para o pessoal que tinha esse desafio, eu precisava conhecer. E fui para o ponto missionário, que ficava na Vila Planalto, era um ponto missionário na garagem, e estavam construindo o primeiro templo. Hoje é a Igreja Metodista do Planalto, tá, gente? Então, se vocês forem em cima da minha mesa lá no Gama, tem uma caixinha de papel que abre e tem fotografias, uma minha sentada numa pilha de blocos, dando aula na escola dominical. Porque o besta que saiu da igreja para ir para lá fui eu e meu irmão. Vamos lá. E assim, aí você começa a dar aula, tudo, mas eu não tinha pregado. Na época eu fazia faculdade de engenharia, trabalhava numa empresa de engenharia, estava tudo organizadinho a vida, né? É sempre assim. Uhum. Aí o pessoal reuniu lá, a liderança dos jovens, ia ter um culto de encontro de mocidade de São Bernardo e Santo Amaro. Aí a pergunta assim, quem vai pregar? O tema vida cristã. Não, então vamos orar para Deus mostrar quem vai pregar. Top. Top, assim. Aí fomos para casa, eu achei legal o tema, escrevi uma carta para o meu primo, que ele estava recém-convertido, que também fez parte desse processo de aproximação, né? Primo adotivo, né? Lá de Piracicaba tudo era adotivo. Ah, o Joaquim é primo também, então. Você é da Betânia? Não, eu sou da Paulista. Então é primo distante. É primo de terceiro grau. Mas aí eu escrevi uma carta para o meu primo sobre vida cristã, deu umas 5 ou 6 páginas, né? Era a época que se escrevia a carta e mandava pelo correio, tá? Aí nos reunimos, tinha até um seminarista no grupo, e eu estava muito tranquilo, porque eu tenho um seminarista no grupo, né? Ele foi o primeiro, eu orei, não sou eu. Aí o outro, eu também orei, não sou eu. Aí o outro, eu também orei, não sou eu. Eu fiquei no impasse, né? Falei, bom, por eliminação, então sou eu. Eu não orei, eu acho que alguma coisa deu errada. E assumi pregar. E preguei. E foi uma experiência tão legal, foi tão gostoso. E eu tímido, tá, gente? Escrevi, levei a Bíblia, o papel ficava caindo toda hora de tanto que eu tremia. Mas foi tão marcante a experiência.
E foi tão marcante o trabalho no ponto missionário que eu falei assim, eu quero isso para minha vida. Aí fui para a casa do meu avô e da minha avó adotiva lá em Piracicaba, passei uma semana com eles. E assim, sem motivo nenhum, só fui. Falei para eles, posso passar uma semana aí? Ah, pode. Eles eram sensacionais, né? Então, eu gostava demais dele. A avó Hermínia era demais. Aí, depois de uma semana, eu voltei, fui conversar com o Sinclair. O Sinclair também foi decisivo, né? Ele falou para mim assim, Paulo, se você espera do pastorado isso, esquece, é tudo besteira. O pastorado é isso. Aí fez uma fala longa, eu falei, puxa, é isso que eu quero. Aí, não, e assim, Passou pelo teste. mas ele me colocou muito claramente o cotidiano da vida pastoral. Quer dizer, pastorado não é o glamour de você pregar e o pessoal ficar contente. É o cotidiano, a visita, é o trabalho no ponto missionário, o que eu estava fazendo, é o cuidado da vida das pessoas. Por exemplo, eu com 36 anos de ministério, então eu já batizei filhos de pessoas que eu casei, sabe? Então você vê vida de pessoas assim se estruturando, né? Eu tive gente que eu batizei que hoje é pastor. Nossa. Caraca. Aí você entende esse cotidiano, esse desafio. Eu tranquei a faculdade de engenharia, me preparei para ir para a faculdade de teologia. Aí o Sinclair falou: bom, você trancou a faculdade? Tranquei, então você vai me ajudar aqui durante esses 6 meses. Eu saía fazer visita com ele, eu fazia tudo o que precisava. Então, fui para a faculdade, não esperava nunca me tornar professor, que todas essas coisas vão acontecendo e a gente vai vendo o bom humor de Deus, né? São as oportunidades, né? O plano de Deus para nossa vida. Mas, assim, o convite de Deus na nossa vida só vira um plano se a gente diz sim, tá? Exato. Porque Isso é verdade. a gente é muito bom para criar plano para Deus. Nossa, eu vou anotar Sim. essa frase, peraí. O bom da tutoria com o pastor Paulo é que você sempre sai com pelo menos um devocional, uma aula de escola dominical e uma pregação, na mesma tutoria. Se perguntasse para mim, se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa? Ah, de jeito nenhum. Sofri muito já, tá, gente? Teve situações aí de ter falta de comida em casa. Eu lembro de uma vez que eu comprei sardinha, que era a única coisa que dava para comprar. E um paroquiano foi em casa. Estavam preparando o almoço lá em casa. Aí falou: você quer almoçar? A gente vai comer. Tem arroz, sardinha. Ah, não, sardinha lá em casa a gente só dá para os gatos. Ah, pronto. Então, assim, Lá em casa a gente dá pra Fran, porque ela é a única que gosta. Exatamente. teve muita coisa que eu não gostava, mas na hora de necessidade de comer, você come o que tem. É lógico. Exatamente. Eu lembro quando seminarista, eu fui seminarista lá na igreja em São José dos Campos, e estava o que era na congregação na época, hoje já é uma igreja. Todo domingo eu ia no sábado, dormia na casa de alguém, no domingo eu almoçava na casa de alguém, tinha escala, aquela coisa toda, né? Então, assim, durante uns mais ou menos 6 domingos seguidos, eu comi macarronada todo domingo. Até um dia, eu cheguei numa casa, né? E fizemos o seu prato predileto. Eu falei: qual que é meu prato predileto? Ah, é macarronada. Eu falei: mas quem falou? Não, é que a gente sempre liga e pergunta o que comeram, o que foi servido, e falaram que você comeu, a gente achou que você gostava. Não, a macarronada não é o meu prato predileto. Eu até como, vai fazer o quê, né? Mas assim, durante 6 semanas eu comi. O meu irmão, que já está com bastante tempo de igreja, então ele aprendeu. Aí ele chega na igreja, assim, é recebido e fala assim: gente, já vou deixar muito claro para vocês. Eu não gosto de comer bucho.
Já chama o bucho para estabelecer a distância entre eu e aquela coisa. Não é dobradinha, não é bucho. E não adianta falar, é porque o senhor nunca comeu o bucho que eu preparo, a dobradinha que eu faço, porque eu não vou comer, né? Quer me alegrar, faz um doce, um pudim de leite condensado. Então, mas assim, Eu vou pegar essa pra vida. a gente come muita coisa que a gente nunca esperou comer, a gente se vira. Eu enfrentei isso na África, gente, em que você é servido um prato, você não escolhe o que vai comer. E eu mandei uma foto do pessoal preparando a comida, e é preparado no chão, peixe, fogo de chão. Então era um feijão feito com azeite de dendê, feijão de palma, uma goma de mandioca e um peixe grelhado. Eu ainda brinco que eu olhei assim, tinha uma fila de mosca, né? Porque tinha que pegar senha para poder pousar em cima do... que preparado fora tudo. E o pessoal vem e te serve o prato na mão, porque você é um convidado de honra. Já aconteceu comigo também. E come. O senhor lembra de alguma história mais marcante, assim, enquanto o senhor foi aluno Sim. na FATEL? Eu era seminarista na Vila Paulistana, que na época era uma congregação, e era um bairro, vou chamar o nome, na época se chamava favela, não era nem comunidade. E eu fui convidado a almoçar na casa de uma família, que morava num barraco. Eu fui, aí chegaram, colocaram arroz, feijão, e estava sentado eu, o casal, 3 filhos, e colocaram 2 bifes na mesa. Aí assim, pastor, aqui o bife é para você. E eu vi aqueles olhinhos das crianças olhando aquele bife assim, e um dó danado daquelas crianças, e eu não sabia como me virar. Aí veio aquela ideia. Falei, gente, é muito bife para mim. Então eu peguei um pouco de arroz, um pouco de feijão, cortei assim uma tirinha de bife. Falei assim, para mim é mais do que suficiente, divide com as crianças, né? Aí eu só vi as crianças com aqueles olhos arregalados assim, de ter a oportunidade de ter bife na mesa, né? Uhum. E depois tomei o café, fraquinho, em xícara de lata de massa de tomate. Isso vocês nunca viram. Tinha uma massa de tomate que o pessoal comprava, aí eles pegavam a latinha, tiravam a tampa, cortavam, grudavam lá, davam um pinguinho de solda e virava a xicrinha deles. Eu já vi. Sim. Caraca, nunca tinha visto. De lata de pomarola. Não, era extrato de tomate elefante. A marca Elefante eu lembro. Pequenininho assim. Então, assim, foram várias experiências de ver assim a dificuldade. Eu lembro que quando eu estava na Vila Paulistana, tinha vários bandidos que moravam ao redor da igreja. E muitas vezes entrava um filho carregando uma outra criança, dizendo assim, meu pai, eu pediu para você levar a gente no posto de saúde, porque meu irmão está passando mal. E o pai estava com mandado de prisão, coisas assim, então você tinha que levar. E era uma época em que os bandidos não queriam para os filhos a vida que eles tinham. Então mandavam para a igreja. Que interessante. Uma vez eu esqueci a chave do carro, que era emprestado também, era carro de alguém lá da comunidade da igreja de Vila Mazei. Ou eu ia com uma combosa também, ou ia então com um carro, era sempre um carro emprestado, de alguém que trabalhava lá. Bom, trancamos a chave do carro dentro do carro. Ai, que maravilha. Aí acabou a escola dominical, o culto, fomos lá pegar, cadê a chave? Estava no contato. Quem nunca, né? Tentando abrir. Aí não conseguíamos abrir, aí vieram 2 especialistas em abrir, e tentaram abrir, falou assim, pastor, nós que somos do ramo não conseguimos. Você não tem chave reserva? Tem, mas está lá na casa da dona do carro, né? Então nós estávamos com aquele carro e um outro. Falou, vai buscar a chave e a gente toma conta do carro para vocês.
E nós fomos. Quando voltamos, tinham 4 bandidos em volta do carro, tomando conta, não deixando ninguém chegar perto para a gente pegar a chave do carro. A gente abrir o carro e pegar a chave. Menos mal. Mas que deu um medinho, deu, né? Você deixa o carro com a chave do carro. É nessas horas que a gente sempre quer ter um técnico em chaveiro, né? Todo mundo sempre quis ser chaveiro na vida, nesses momentos. Mas o interessante era o seguinte, né? Aí a gente vê o impacto na vida daquelas famílias, em que os pais cuidavam da igreja para a gente, porque a igreja era importante. E acontece muito isso, né? Eu vejo muito, eu já participei de alguns projetos missionários assim em comunidades mais carentes, e inclusive teve um caso que para o projeto missionário conseguir acontecer lá dentro, normalmente o projeto missionário ele pede autorização para a prefeitura, ele pede para a gente poder fazer todo o trabalho. E teve um caso, eu acho que foi em 2011 ou 2012, que para conseguir fazer o projeto missionário teve que pedir autorização para o traficante daquela comunidade, para ele poder liberar o acesso da igreja. E daí ele falou, ó, a gente tem um horário de recolher, então a partir desse horário não pode, mas para vocês a gente vai deixar essa semana, a gente vai deixar vocês trabalharem aqui por causa desse projeto missionário. E daí eles deram apoio para a gente poder fazer o projeto missionário durante aquela semana. É legal, mas ao mesmo tempo não, né? Sim, é uma coisa que a gente morre de medo. É porque eles veem como um benefício para a comunidade, né? Porque aí a comunidade vai ficar em favor deles, porque eles estão beneficiando a própria comunidade. Mas, assim, é umas curiosidades muito loucas, assim, né? De quando a gente está fazendo as coisas para Deus e surge essas coisas, assim. Eu vejo que é Deus trabalhando de formas inusitadas. Então, mas uma frase muito forte que eu ouvi uma vez de uma dessas pessoas que eu, falando para ele mudar de vida, se converter assim, pastor, a minha vida está acabada, eu não tenho jeito, mas cuida do meu filho. Isso assim era muito forte, né? Cuida do meu filho. É um choque, né? Uhum. E também passei um choque nessa igreja, que eu falo que a gente aprende como que as nossas metáforas muitas vezes são limitadas, né? Que a gente usa metáfora para falar de Deus, não tem? Deus é maior do que o nosso vocabulário e a gente precisa de metáfora. E chegando com as crianças dessa comunidade, assim, sabe quem é Deus? Não, Deus é o nosso Pai. Aí uma criança virou para mim, então ele vai me abandonar também? Brasil. Nossa. Pesado, velho. Então aí a gente vai vendo assim, como que a gente precisa lidar com essas realidades e até a escolha das imagens que a gente usa para expressar Deus e seu amor. Ele tem que falar, não, é um pai que nunca abandona, tal, mas assim, não é a melhor imagem. Não é a realidade, né? Uhum. No Panamá, o ano passado, a gente fez uma peça de teatro e a gente apresentou em quase todas as escolas que a gente que era um menino, e aí tinha super-heróis e tinha um vilão que sempre rasgava o coração que ele ganhava dos super-heróis. E aí, no último dia, no último lugar que a gente apresentou essa peça, aí o pastor Luciano olhando assim, aí deu um clique na mente dele, e ele falou assim, nós teremos que repensar as próximas peças de teatro, porque em todo o Panamá, a taxa de pessoas, de mulheres que sofrem violência dentro de casa é muito alta. Então, a taxa de brigas entre casais dentro de casa é muito alta. E não é só a mulher que sofre essa violência, muitas das vezes é o marido também. E a nossa peça de teatro, eu era a vilã, a malvada, e tinha um menino. E a gente ficava brigando, né? Porque eu ficava tomando o coração dele, rasgando, e ele me empurrava, eu empurrava ele. E aí ficava nessa briga, até que um super-herói aparecia, né? Então, muitas das vezes a gente está fazendo ali a missão, a gente tem que saber da realidade mesmo, da adaptar a comunidade, para não cair, para a mensagem chegar e ser eficiente, né? Isso é bem legal. Uma frase que o senhor gostaria de falar para quem quer começar a estudar teologia e uma para quem está estudando teologia, com a sua dica para esses dois tipos de pessoa. Pegar meu bloquinho de anotação.
Primeiro lugar, para estudar teologia... Não, eu tenho que falar de Bíblia antes. Mateus 10, o ensino missionário de Jesus. Eu não gosto de divisão em capítulo porque ele estraga os textos. O ensino missionário de Jesus não começa em Mateus 10. Começa em Mateus 9, no 36 em diante. E Jesus, olhando as multidões, vendo como ovelha sem pastor, ele teve uma compaixão muito grande dela e falou para os discípulos: ore para que o Senhor mande trabalhadores. E, no capítulo 10, quem vai para a missão? É quem ora. É quem ora, exatamente. Lembra da tutoria, né? Neles eu já tinha spoiler. Então, primeira questão. Para estudar teologia, o pontapé inicial é compaixão. Tem que ter o coração voltado ao sofrimento do outro, da outra. Porque teologia não é para consumo próprio. Teologia é para transformar vidas. Por isso que eu não consigo diferenciar teologia e pastorado. São duas faces de uma mesma moeda. Porque eu sou responsável por vidas, eu sou responsável pela edificação dessas vidas. Eu preciso ter essa capacidade de impactar as vidas. E aí, impactar é não só anunciar, mas também consolidar. Uma frase para quem quer estudar teologia. Você tem que ser motivado pela compaixão pelo outro, pela outra, por aquele que sofre. Porque tem muita gente sem esperança, sem vida, precisando do Evangelho. E para quem está estudando teologia, não perca o foco. A compaixão, a experiência, o chamado que levou a estudar teologia não pode ficar em segundo plano. E entenda o estudo da teologia como a oportunidade que Deus dá para aprofundar a vocação. Não desperdice nada, aproveite tudo. Aproveite todas as oportunidades. O ministério pastoral é solitário. Aquilo que a gente constrói de laços de amizade e solidariedade durante o estudo da teologia nos sustentam durante toda a vida. Porque numa igreja, cuidando de vidas, em meio a situações em que a gente vê muitas vezes que a gente precisa ser cuidado, são esses laços de amizade e solidariedade que criam o lastro para toda a vida do ministério pastoral. Então, gente, é isso. Esse foi mais um episódio de Sobrevivências. Muito obrigado pela paciência em nos escutar. Lembra de nos seguir nas redes sociais, @sobrevivencias.mp3. E até a próxima semana. Tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, pastor. gente. Alô, gente! Até mais, gente. Muito obrigado aí. Valeu.